Oi, pessoal! Chegamos ao nosso último episódio de A Volta ao Mundo em 50 Livros. E eu quero dizer que foi muito legal fazer essa viagem junto com vocês. Hoje apresento as 5 últimas obras. E a última delas é a mais polêmica de todas. Já deixa aqui nos comentários de qual obra você acha que eu estou falando. Para iniciar, então, a nossa série, começamos com Herta Miller e o seu Tudo que Tenho Levo Comigo. Esse livro faz parte do meu desafio de 12 livros para ler em 2026. Se você ainda não viu o vídeo, dá uma olhadinha na legenda depois. O que nós vamos encontrar nesse livro aqui, então? É a Romênia, no fim da Segunda Guerra Mundial. O Leo Alberg, ele tem origem alemã e apenas 17 anos. E ele mora com os pais, com os avós, estuda e nas horas vagas vivencia seus primeiros encontros com outros homens, num país em que o homossexualismo é crime. Inesperadamente, o Léo é obrigado a pagar por um outro crime. O Stalin decreta, então, a deportação das minorias étnicas alemãs para os campos de trabalho forçados, sob a acusação de terem colaborado com Hitler. E do dia para a noite, o Léo precisa sair daquela vida que ele leva e é forçado, então, a trabalhar nesses campos e passa a viver num mundo de horror, desumanidade, torturas, fome e morte. E resta a ele apegar-se às palavras que dão sentido ao que não tem sentido algum e que servem como âncora, profecia, salvação. Léo se apega, entre outras coisas, às palavras da avó, que ao vê-lo fazer a mala e se despedir diz: "Eu sei que você vai voltar". Então essa aqui é a sinopse desse livro. Eu confesso que eu fiquei muito interessada quando eu li e coloquei ele na minha lista de 12 livros para este ano. E você me conta, já leu? Já a segunda autora, ela é uma surpresa para mim. Eu nunca li nada da Agostina Bessa Luiz, que é uma escritora portuguesa. Escreveu, então, Breviário do Brasil. E eu preciso dizer para vocês, pense num livro difícil de encontrar. Quando eu comprei, eu tive que ficar monitorando vários meses até encontrar um exemplar para conseguir fazer a aquisição. Essa edição aqui é da Tinta da China, uma editora que não publica mais. E ele é bem bonito por dentro. E o prefácio dele diz o seguinte: País do Futuro. De Gaulle declarou que o Brasil não é um país sério. Em Breviário do Brasil, Agostina Bessa Luiz propõe-se demonstrar que se trata de um país seríssimo, severo mesmo, como as florestas mais obscuras da Amazônia. Publicado em 1991, na sequência de uma viagem por várias cidades organizada pelo Centro Nacional de Cultura Português, este não é tanto um livro de viagens, mas um diário da civilização. Agostina não procura paisagens e gente interessante. Considera-se uma espécie de Phileas Fogg, alguém com uma missão. Começa por recusar as abordagens turísticas e folclóricas, de samba e violão. Diz trazer apenas aquilo que Vaz de Caminha trouxe, uma ignorância que é boa vontade. Porque os portugueses não descobriram o Brasil, apenas o abriram ao mundo. Amamos o Brasil porque achamos que o compreendemos. E embora nos possamos sentir quase nativos, ser português no Brasil é tão natural como ser papa em Avião. Uma naturalidade um pouco ínvia. Então esse aqui é um trechinho do que nós vamos encontrar nesse livro. Eu ainda não fiz a leitura, sigo aqui curiosa para desvendar esta obra aqui. E você, já leu esta ou outra obra da autora? Se sim, me conta aqui nos comentários qual foi. A nossa próxima obra é uma em que eu só tenho a edição em espanhol, porque quando eu comprei era a única disponível, que é Delírio, da Laura Restrepo. O
O que acontece nessa história aqui, de acordo com a sinopse? Um homem de negócios retorna para sua casa depois de uma curta viagem e encontra sua esposa louca, enlouquecida. E ele então se pergunta: o que foi que aconteceu? E a partir dessa pergunta, ele embarca numa viagem sozinho, tentando descobrir tudo o que aconteceu no passado da esposa, tentando desvendar pensamentos e sentimentos e situações que eles viveram para entender de onde veio essa loucura, o que aconteceu com ela e com o intuito de ajudá-la a sair deste pesadelo é que ele faz toda esta pesquisa. Como o livro está em espanhol, eu ainda não fiz a leitura. Imagino que vai demandar um pouco mais de mim, visto que eu não sou fluente em espanhol, mas eu quero muito descobrir o que acontece nessa história. Você me conta nos comentários, tem a versão em português dessa história? Já leu O Delírio, da Laura Restrepo? Saindo da Colômbia com Laura Restrepo, desembarcamos na Angola de Calafé Palanga, com o seu Também os Brancos Sabem Dançar. Nesta história aqui, de acordo com a sinopse, um músico e escritor angolano chega de trem à fronteira entre Suécia e Noruega, juntamente com sua banda Buraka Som Sistema. Nome de destaque no cenário da música eletrônica, ele pretende se apresentar em Oslo. Sem um passaporte válido para mostrar, vivendo num limbo entre as cidadanias angolana e portuguesa, desde que escapou da guerra em seu país para poder tocar a vida em Lisboa. Ele é detido por tentativa de imigração ilegal e conduzido à delegacia para a averiguação. Uma encrenca escandinava, da qual parece pouco provável se safar com alguma rapidez. Aflito com a precariedade de sua situação e ansioso para conseguir chegar a tempo para o concerto, começa a se perguntar: como explicar que ele é apenas um pacato artista angolano? Como transmitir com alguma clareza o significado de fazer a ponte sonora entre África e Europa? O que dizer sobre o kuduro, esse gênero musical que nasceu na parte mais pobre de Luanda e ganhou o mundo graças à mistura de ritmos genuinamente africanos com as referências globais da cena eletrônica? Acreditarão em suas palavras os vetustos policiais nórdicos? E, aliás, só mais uma coisa. O que Jean-Claude Van Damme pode ter a ver com tudo isso? Esse é o mote do irresistível romance de Calafé Palanga, uma viagem colorida, irônica e repleta de memórias pessoais, musicais e literárias em torno da África, da Europa e até mesmo do Brasil. E aí, me conta, depois dessa sinopse, você também ficou curioso para ler essa história aqui? E o nosso último livro é aquele polêmico que eu comentei lá no início. Esse escritor teve suas obras banidas, foi jurado de morte, teve editores e tradutores feridos e ameaçados, tudo isso por causa de um livro. Você adivinhou quem é esse escritor? Pois bem, se você disse que ele é Salman Rushdie, você acertou, porque é o nosso último livro do desafio. É Os Versos Satânicos, um livro que foi banido e, inclusive, custou a este escritor aqui a perda de um olho, parcialmente dos movimentos de uma mão. Ele foi atacado num palco em Nova York. Tudo isso por causa da literatura. E esses episódios que eu narrei, eles foram muito importantes na luta pela liberdade de expressão. Porque este livro aqui, ele vai fazer uma crítica, vai trazer uma sátira ao profeta Maomé. Então, muitos países de origem islâmica ficaram descontentes com o Salman Rushdie e tudo isso virou violência, infelizmente. Então, aqui, nesta obra, eu vou ler a sinopse para vocês. Apesar do nome Os Versos Satânicos, a escrita, ela é em prosa.
Diz assim a sinopse dessa obra. 2 homens caem do céu depois que terroristas explodem um avião em que viajavam. Ambos são indianos e atores, e chegam incólumes ao solo da Inglaterra, onde se metamorfoseiam, um em diabo e o outro em anjo. Muitas coisas opõem e associam os acidentados. Um é apolíneo, o outro dionisíaco. Um é apocalíptico, o outro integrado. Um é apegado à sua origem, o outro está decidido a conquistar nova nacionalidade. Transitando entre o real e o fantástico, entre o bem e o mal, entre a infinidade de opostos complementares e inconciliáveis da vida, este romance alegórico, impregnado de magia, transcende o problema específico do emigrado que flutua entre culturas para falar de todos os cidadãos de um mundo dilacerado. Os versos satânicos rendeu a Salman Rushdie o White Bread Prize e uma sentença de morte promulgada pelo Ayatollah Khomeini. Então, fica aqui a minha recomendação para você conhecer essa obra. Eu ainda não fiz a leitura, mas pretendo. Agora que terminamos a nossa viagem, os nossos 50 livros foram apresentados, eu quero saber de você. De toda essa lista, qual é o seu preferido? Qual livro você indicaria para estar nesta lista que não está? Deixa aqui nos comentários, que eu vou adorar saber. Um grande abraço e até a próxima!